E aí pessoal, aqui é o Elias, sou de História de Vocês, né? Hoje uma aula aí para o 6º ano. Hoje a gente vai dar, né, início a um novo momento da história da humanidade, né? O surgimento das primeiras grandes civilizações. Nós já viemos discutindo até aqui o desenvolvimento do gênero humano, né? Como o ser humano se desenvolveu, como ele migrou e passou a ocupar outros locais do planeta. Também falamos sobre o povoamento da América e do território que a gente vive, né, no caso o Brasil. Então a gente já discutiu bastante sobre diversos aspectos da pré-história e agora a gente vai passar a discutir as civilizações antigas, né, algumas das maiores civilizações da antiguidade, tá? Esse conteúdo, pessoal, vocês vão poder encontrar lá na unidade 4 do livro de vocês, no primeiro tema, né, o tema 1. Então, dá uma lida lá, né, faz anotações, anota as dúvidas para a gente poder dialogar, tá? E aí a gente vai ter uma aula mais produtiva, certo? Então, hoje a gente vai discutir especificamente sobre a Mesopotâmia, né? Então, a gente vai falar de diversos aspectos, né, sobre essa civilização antiga, né, uma das primeiras, uma das mais antigas e também uma das mais importantes, né? Então, vamos lá, vamos para nossa aula para a gente poder aproveitar melhor. Pessoal, então, Mesopotâmia, o nome já fala muita coisa quando a gente passa a conhecer, né? A Mesopotâmia, pessoal, esse nome, né, vem do grego, que quer dizer terra entre rios, né? A junção de duas palavras de origem grega, né, que é o meso, que define ali o meio, né, algo que está entre duas coisas, e potamos, que quer dizer rios, né? Então quer dizer, a Mesopotâmia é uma terra especificamente localizada entre rios. E ela recebe esse nome justamente porque nessa configuração se desenvolve. A Mesopotâmia já falei, né, uma das civilizações mais antigas, né, registradas pela humanidade. Ela provavelmente deve ter se desenvolvido ali entre o terceiro, né, entre o final do terceiro e o quarto milênio antes de Cristo. É, onde surgem várias cidades, né? Então é muito importante a gente entender que agora nós não estamos mais falando daquelas aldeias, né, tribais ou ainda daqueles agrupamentos humanos mais simples que existiram lá durante a, a pré-história, né, ou ainda aqueles é, povos que se organizavam de maneira mais simplificada, em pequenos grupos, né, que mesmo que já estivessem crescendo com bastante velocidade, ainda não tinham, né, a proporção de grandes cidades. Então, quando a gente fala de Mesopotâmia, nós vamos falar aqui especificamente dessas grandes cidades que passam a se desenvolver e passam a trazer uma série de novos elementos e passam a desenvolver uma cultura bastante complexa, né? E também a desenvolver uma relação com outras cidades, com outros povos, que aí diferem, né, de como isso se dava lá durante a pré-história. Por isso a gente considera que aqui a gente tem, né, uma civilização complexa, uma das várias, né? Então quer dizer, pessoal, para a gente poder entender aqui a Mesopotâmia, é fundamental a gente entender primeiro o que é uma civilização, né? De maneira geral, pessoal, o termo civilização ele foi usado para várias coisas, para explicar e para determinar várias coisas, né? Mas quando a gente está falando aqui de civilizações, aqui especificamente no nosso conteúdo, nós estamos falando especificamente o que, né? Uma sociedade complexa, né? Diferente daquelas da antiguidade, e também refere-se a todo o complexo, né, cultural dessa sociedade. Então, olha só, então, o conceito aqui ele é usado em geral para se referir a uma sociedade complexa, diferente das sociedades tribais da antiguidade. A noção de civilização, por outro lado, pode ser usada como sinônimo de cultura. Assim, a civilização constitui uma cosmovisão ou uma ideologia com diversos valores, costumes, crenças e instituições. Então, esses povos, essas cidades que se desenvolveram na região da Mesopotâmia, eles vão desenvolver esses aspectos, essas culturas, esses valores próprios, né? Vão desenvolver instituições próprias e isso torna essa sociedade um tanto quanto diferente
das anteriores, né? Então a gente vai ver que aqui cada vez mais o processo de agrupamento social, né, de crescimento e organização social, ele vai se tornando cada vez mais complexo, em decorrência, né, das transformações que a vida em cidade, a vida em sociedade, ela passava a trazer. Né? Uma coisa é você viver em pequenos grupos, em tribos extremamente isolados, né, que dependiam ali muito da sua subsistência. Outra coisa é quando essas tribos, esses grupos passam a se tornar cidades cada vez maiores, também com outras necessidades, né, que passam a mudar. Já até comentei sobre isso. Agora não adianta mais só caçar e pescar e plantar, passam a surgir outras necessidades, como a construção, a carpintaria, enfim, né, a fabricação de barcos, enfim, outras necessidades, a religião, que vai ter uma importância predominante nessas primeiras civilizações. Então, quer dizer, você vê que essa sociedade ela é bem diferente das anteriores, tá? As primeiras civilizações, né, incluindo aí, no caso, se a gente for botar assim as mais antigas, né, Mesopotâmia, Egito, Persas, no caso, né, são algumas das que surgem ali na região que a gente conhece como Oriente Próximo. Já vou mostrar um mapa aqui para a gente poder entender mais ou menos onde é que é o Oriente Próximo. Então, esse Oriente Próximo ele dá origem a uma série de civilizações que, em sua grande maioria, vão se estabelecer nas proximidades de grandes rios, né? Por exemplo, o Egito, ele se localizava nas margens do rio Nilo, e já os mesopotâmicos, como a gente já falou, se localizavam nas margens do rio Tigre e Eufrates. Então, são civilizações que vão se desenvolver nas proximidades desses rios, né? Porque é onde essas cidades vão crescer com maior desenvoltura, e a partir disso vão passar, né, a dominar outras regiões, vão expandir os seus domínios para longe. Então, quer dizer, surgem aqui várias civilizações no chamado Oriente Próximo. Tá? Então, as primeiras civilizações elas se localizam ali. Né? Uma região que é um pedaço da África, né, do Oriente Médio, e também um pedacinho da Ásia. Tá? Então, já falei, as margens do Tigre e Eufrates surgem a Mesopotâmia. Por isso que é muito interessante a gente entender assim, pessoal. Quando a gente está falando de Mesopotâmia, nós estamos falando muito mais da região, tá? Ali existiam vários povos, né? Que vão se localizando, que vão se desenvolvendo, vão se expandindo nessa região da Mesopotâmia, tá? Cada povo desse, eles até, vamos dizer assim, compartilhavam alguns aspectos culturais, mas eram povos diferentes. Então, vão ser vários povos, né, que surgem ali naquela região, e essa civilização ela se desenvolve justamente dessa relação entre esses povos e aquele ambiente. Se você conhece um pouco sobre o Oriente Médio, você sabe que naquela região é uma região bastante desértica, né? Um clima árido também, no caso do Egito, por exemplo, né? No nordeste da África também é um local bastante árido, né? Ou seja, um clima muito difícil de ser trabalhado, né? Por vários fatores. O solo, em sua maioria das vezes, não é fértil, a escassez de chuvas, né? Faz com que haja uma grande dificuldade de armazenar água, enfim, N fatores. Mas essas dificuldades elas foram sanadas de certa forma por esses povos que aprenderam, né, se adaptaram a esse ambiente e passaram a usar esses recursos que eles possuíam para poder, vamos dizer assim, conciliar, né, a sua existência naquela região. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que a Mesopotâmia ela se localiza na região entre rios, né, ela diz muita coisa, né? Principalmente porque para todos vamos dizer assim, né, aquelas pessoas que migravam na região ali do Oriente Médio, era quase que obrigatório passar pela região ali que era a Mesopotâmia por conta dos rios, né? Então era local para abastecimento, né, para beber água. Também, aos poucos, você vai ver que vão se fixando grupos ali por conta da fertilidade que esses rios garantiam, né? Porque as margens dos rios geralmente elas são férteis, né? Por conta da matéria orgânica, da água que possui ali. Então as margens do rio ela é bastante fértil, e ali você tinha um local propício, né, para a agricultura, fazendo algumas adaptações. Então quer dizer, são vários povos, esses povos vão tentando se adaptar a essas condições um tanto quanto difíceis, e aí vão se fixando
nas margens desse grande rio. A mesma coisa com os egípcios, a mesma coisa com outros povos da África, da Ásia, que vão, né, se localizando nas margens desses rios para poder sobreviver a essas condições ambientais geralmente dificultosas. Então aqui, ó, eu trouxe aqui um mapa mapa mundi, né, só para a gente poder ter uma noção de onde é que fica a Mesopotâmia. Tá aqui o Brasil, para a gente se localizar, o Brasil está aqui e a Mesopotâmia ela está aqui nesse círculo amarelo aqui, ó. Bem aqui, nessa região onde fica aqui, provavelmente onde hoje é o Iraque, né, um pedaço da Síria, tá? Bem aqui fica a Mesopotâmia. E o crescente fértil, que a gente chama, né, ou o Oriente Próximo aqui, ó, é essa região aqui, que envolve aqui parte do Egito, né, o Oriente Médio e também essa partezinha aqui da Ásia, tá? Então, olha só, aí agora aproximando, pessoal, olha só. A Mesopotâmia, você tem aqui o Egito, ó, esse lado de cá, quem estiver vendo, o Egito aqui, o Mar Vermelho, certo? O Mar Mediterrâneo aqui, ó, que separa a Europa da África. Aqui a gente tem os desertos, deserto da Arábia, e aqui, olha aqui, o rio Tigre e o Eufrates, Tigre de um lado, Eufrates do outro. Você vê que aqui surgem várias cidades, tá? Essas cidades vão ter muita importância porque, de acordo com o que se dá o desenvolvimento da Mesopotâmia, essas cidades elas vão conquistar outras, né? E colocar regiões sob o seu domínio. Então, quando a gente vai falar mais à frente sobre os impérios mesopotâmicos, o Império Acadiano, o Império Assírio, o Império Babilônico e tal, quando a gente está falando desses impérios, nós estamos falando especificamente do domínio de cidades sobre determinadas regiões. Né? Não é à toa quando a gente fala Império Acadiano, nós estamos falando do domínio da cidade de Acade, né, sobre os demais. Ou quando a gente fala o Império Babilônico, nós estamos falando quando a Babilônia ela passa a dominar uma boa região da Mesopotâmia. Então, por aí vai. O Império Assírio, né, principalmente os povos que viviam na região do Assur. Então, quer dizer, essas regiões vão ser dominadas por cidades. Então, aqui, os mesopotâmicos, eles têm uma importância muito grande aqui no caso das cidades. Então, algumas das cidades mesopotâmicas aqui, tá? Ur, Lagash, Uru, Babilônia, Akkad, Assur, Nínive e Maria. Aqui fala também Eridu, enfim, né? São algumas cidades mesopotâmicas. Então você vê que aqui eu vou comentar esse mapa mais à frente quando a gente vai falando sobre os impérios os impérios mesopotâmicos, né? Mas só para a gente ter uma noção aqui, ó, aqui é a região da Suméria, né? Essa parte vermelha aqui, a região da Suméria, onde os sumérios, um povo que viveu ali no sul ali da Mesopotâmia, né? Eles vão estabelecer e fundar algumas das principais cidades, né? Uruk, Ur, Lagash são fundados pelos sumérios. Depois você vai ter aqui você tem o Império Babilônico, né? Que é aqui essa região em azul, né? Quando a Babilônia passa a dominar a parte da Mesopotâmia, a maior parte da Mesopotâmia. E por último o Império Assírio, né? Que é um dos maiores, dominando a boa parte da Mesopotâmia, pela região da Fenícia, né? Aqui, ó, a região dos hebreus aqui, de Israel, Jerusalém e também uma parte do Egito. Então, os assírios, eles realmente conseguiram expandir os impérios, né? Bastante tempo e também um território bastante extenso, né? Por ter uma, de certa forma, uma cultura mais militarizada, tá? Enfim, vamos lá, para frente. Então vamos falar sobre o desenvolvimento das cidades. As cidades mesopotâmicas, elas provavelmente surgiram, no mínimo, no terceiro milênio antes de Cristo, no mínimo, né? Por quê? Porque os achados arqueológicos revelam que por volta desse terceiro milênio você vai ter uma série de cidades que já existiam, né? Ali há algum tempo. Então nós temos aí um surgimento que se coloca ali por volta de 4.000 ou 3.000 anos antes de Cristo. Na Mesopotâmia, pessoal, isso aqui é uma coisa importante, que é uma característica mesopotâmica, mas também você vai ter outros povos também desenvolvendo algo semelhante. É a chamada formação das cidades-estado. Né? Então, o que eram essas cidades-estado? Quando a gente fala dessas primeiras civilizações, né, é importante a gente entender que não existia o conceito de país,
de nação, como é o que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente fala que é brasileiro, nós estamos falando da gente que mora no Brasil e tal. Lá na antiguidade, isso não funciona dessa forma. Geralmente, essa relação ela se dava nas cidades. Então, o que acontece? Aqui, nós estamos falando de cidades que são governadas por um rei próprio, tá? Vou ter aqui, ó. Elas eram independentes, certo? Elas tinham as próprias leis e o próprio modo de vida. Às vezes, uma prática era comum numa cidade, em outra não. Então, as cidades-estados elas eram bem fechadas nesse sentido, né? Então, quando a gente fala Uruk, Lagash, nós estamos falando de cidades-estados, elas eram governadas pelos seus próprios reis, né? E elas tinham um modo de vida próprio, né? As leis, às vezes a religião, ela poderia se diferenciar, né? Diferenciar em alguns aspectos, ou em rituais, ou na adoração de determinados deuses, tá? Então, quer dizer, você tinha cidades que viviam naquela mesma região, mas que eram um tanto quanto diferentes entre si e elas eram independentes. Então, por exemplo, quando você pensa na Mesopotâmia, você inicialmente não estamos falando de uma região governada por um rei ou por um imperador desse tipo. Na verdade, nós estamos falando de uma série de cidades que surgem ali, que se desenvolvem naquela região e que passam, né, a organizar-se como cidades-estados. Então, cada cidade ela possui o seu rei, suas próprias leis, sua forma de viver, tá? O seu próprio governo e tal. Então, isso é uma coisa fundamental de se entender. Não é à toa que essas cidades geralmente elas nem são vamos dizer assim, aliadas, né? Na maioria das vezes elas não são aliadas, na verdade elas vivem em constante guerra. Não é à toa que a gente vê aí, por exemplo, a formação dos impérios quando uma cidade resolve conquistar outras regiões, colocar outras cidades sob seu domínio e por aí vai. Então, quer dizer, as cidades-estados é uma característica dessas civilizações da antiguidade, são muitas civilizações que desenvolvem esse tipo de organização política. E como eu falei, além dessa organização independente, nós também temos diversos povos, pessoal. A Mesopotâmia possuía uma série grande de povos, né? Então, quer dizer, cada povo também tinha o seu modo de vida. Aí, de novo, como eles viviam na mesma região e muitos deles estavam em contato entre si, eles dialogaram muito e absorveram elementos culturais uns dos outros, né? E de certa forma vão se influenciar nesse sentido. Mas são povos diferentes, né? De certa forma, de culturas um tanto quanto diferentes entre si. Então, Sumérios, é um povo mesopotâmico, Acádios, Amoritas, Assírios, Caldeus e por aí vai. Então, quer dizer, esses povos, eles vão fundar cidades, eles vão guerrear entre si, vão compartilhar elementos culturais próprios daquela região. Então, quer dizer, você vê que a história da Mesopotâmia ela é marcada por uma disputa constante, né? Poder de território, tá? Entre as cidades e tudo mais. Então, pessoal, né? A gente fica por aqui, né? Na próxima aula a gente vai discutir mais sobre os povos sumérios, né? Os sumérios que vão ser o primeiro povo aí a habitar a Mesopotâmia, né? E aí a gente vai aos poucos discutindo cada um dos povos, cada um dos impérios que surgiram ao longo da história da Mesopotâmia, tá bom? Então, obrigado por assistir, né? Façam aí as suas anotações, mandem as dúvidas lá no Google Class e até a próxima.